A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje queremos fazer a parte introdutória do livro de Atos dos Apóstolos. Um livro muito conhecido, é o livro histórico do Novo Testamento, o livro que desenvolveu o cristianismo, o livro que mostra a história do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja. E hoje, quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos traz um incentivo para nós. E olhando para essa maneira desse incentivo, olhamos que muitas vezes a igreja primitiva, ela passou por momentos difíceis. Mas hoje, a igreja às vezes é perseguida, ridicularizada ou até mesmo desprezada com frequência. Mas necessita de um incentivo. O livro de Atos dos Apóstolos ele nos faz lembrar, apesar dos desafios atuais, a igreja pode permanecer viva e saudável, olhando dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Atos mostra também o avivamento e o crescimento da igreja que resultaram não no esforço humano, mas resultaram no esforço do Espírito Santo para com a igreja. Lucas escreve os dois livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Quando ele escreve como historiador para narrar o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E quando nós olhamos, Lucas ele explicou o extraordinário crescimento do cristianismo para legitimar a igreja perante as autoridades civis. Então, quando ele escreve o livro de Atos, ele escreve para legitimar a igreja perante as autoridades civis. Acontece o quê? E para confirmar a fé dos crentes. Quando nós olhamos o livro de Atos sendo escrito para legitimar perante as autoridades civis, acontece o quê? Que você olha o primeiro versículo do livro de Atos, ele diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilos, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, e não só a fazer, mas também ensinar. Ele fala aqui que ele estava fazendo, ele já tinha feito o primeiro tratado. E ele tinha mandado esse primeiro tratado para Teófilo. Veja lá no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: tendo, pois, muitos aprendido por em ordem, empreendido e pôr em ordem e a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O versículo 2 diz: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. O versículo 3 diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para pôr sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde os princípios, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Veja que agora Lucas, ele escreve o livro de Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e mandando, vamos dizer assim, uma cópia, um tratado para uma dessas autoridades. E provavelmente esse Teófilo seja alguma autoridade. Assim a Bíblia não mostra, mas existem os relatos e muitos que falam a respeito de Teófilo. Então, o livro de Atos, ele fez um apanhado, ele contou a história, narrou a história da igreja no crescimento, porque o livro de Atos foi quando Lucas acompanhou também a vida do apóstolo Paulo, a vida dos apóstolos, e ele esteve acompanhando. Então ele fez uma narrativa, ele fez um apanhado e contou a história da igreja, a igreja primitiva, e depois da igreja primitiva veio a igreja patrística, então chegou até os dias nossos. Veja aí quando nós falamos, então, na medida que você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vê o que aconteceu na época, e examina o impacto que tudo isso aconteceu e o impacto que tudo isso vem a trazer para os nossos dias, para dar um incentivo, como dizemos assim, uma injeção de ânimo para a nossa vida. Então foi a maneira como a igreja primitiva enfrentou
o desafio, a perseguição, e será também um incentivo para a igreja de hoje, para que nós podemos levantar a cabeça, saber que vamos ser perseguidos, somos perseguidos, e muita coisa vem mudando, e a igreja está cada dia mais sendo perseguida, para que possa, vamos dizer assim, declarar os verdadeiros cristãos e os verdadeiros salvos, que ainda espera a volta de Cristo. Então foi o zelo que o Evangelho atravessou, o Evangelho atravessou as fronteiras étnicas, e ele, quando o Evangelho atravessa essas fronteiras, e também as fronteiras nacionais, enfim, isso pode nos inspirar para a nossa vida, que o Evangelho, quem está cuidando dele, não é o homem, é o Espírito Santo. Se a igreja chegou até aqui, não é força e capacidade do homem, foi sim o trabalhar do Espírito Santo para com a nossa vida. Então veja lá, então o Espírito Santo atuou na igreja primitiva, atuou na igreja patrística e atua ainda hoje na igreja odierna. Então veja aí, Lucas escreve o livro de Atos aproximadamente no ano 63 ao ano 70. Então ele escreve 2 livros, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Atos, nós falamos Atos dos Apóstolos, mas quando você olha ali, Atos é o ato do Espírito Santo. O que mais atua ali é o Espírito Santo. E eu deixo esse tratado nessa tarde ou nesse dia, para que você possa acompanhar e ter um incentivo à sua luta, à sua dificuldade, à sua perseguição. Isso pode fazer você amadurecer e você ter mais força e para você lutar. E nós ficamos com essa experiência de vida que a igreja passou e nós também iremos passar. Fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.